Sejam muito bem-vindos a mais uma aula gratuita aqui do nosso canal Aprenda Excel Online. Eu me chamo Leonardo e nessa aula, pessoal, eu quero te ensinar como somar apenas linhas visíveis em uma lista filtrada no Excel. Mas antes, claro, da gente começar a aula, deixa eu te convidar a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e gosta de aprender Excel. A gente está sempre postando novas aulas gratuitas aqui no nosso canal para que você possa aprimorar suas habilidades em Excel de maneira totalmente gratuita. Então, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante pra gente, ajuda muito a esse vídeo ser espalhado pelo YouTube, ao YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser ajudadas, assim como você está sendo agora. Então, eu conto com seu like, conto com seu comentário, chega de jabá e vamos pro vídeo. Pessoal, eu estou com essa planilha aberta aqui, como você pode ver em tela. A mesma planilha está disponível para você fazer o download na descrição desse vídeo, caso você queira baixar e acompanhar. Recomendo que faça. E o problema que a gente vai resolver aqui é algo muito simples. Eu recebi essa dúvida por e-mail de uma pessoa que não era ainda aluno do nosso curso e eu respondi o e-mail dessa pessoa, ajudando, essa pessoa, e prometi a ela que gravaria um vídeo para postar aqui no canal resolvendo esse problema. E qual é então esse problema que essa pessoa trouxe para mim? Observa só, pessoal. A gente tem aqui uma lista simples de vendas, Eu tenho aqui a coluna vendedor, a coluna região a qual pertence esse vendedor e a coluna vendas totais, que representa a quantidade em dinheiro que foi vendida pelo vendedor por uma região específica, ok? E o que essa pessoa, que me enviou essa dúvida, estava precisando fazer era aplicar uma soma sobre a coluna vendas totais, somando todas essas vendas aqui, mas que quando o filtro fosse manipulado, ou seja, quando eu adicionasse e removesse elementos aqui do filtro, o valor resultante dessa soma também fosse atualizado. E se você observar, pessoal, utilizar simplesmente a função soma não resolve esse problema. Quer ver só? Deixa eu te mostrar. Vamos colocar aqui então soma, que é uma função, acredito eu que você com certeza já conheça, talvez a função mais popular aqui do Excel. E a gente passa aqui para dentro dessa função, seleciona todas as células que a gente quer fazer essa soma, fecha aqui a função, pressiona Enter no teclado e a gente tem aqui o valor total de vendas, R$344 mil. O problema de se utilizar aqui a função soma é que na medida que eu for atualizando aqui, o meu filtro, eu vou remover aqui, por exemplo, 2 elementos do filtro, vou clicar em OK para que o filtro seja aplicado. Observa, pessoal, que o nosso valor não é atualizado. O valor continua como R$344 mil. E esse era o problema que essa pessoa que me enviou esse e-mail estava querendo resolver. Ele queria entender se era possível a gente utilizar aqui de alguma função, alguma fórmula, o que era possível fazer para que esse valor total também fosse atualizado na medida que o filtro fosse sendo aplicado. Tem como resolver isso? É claro que tem, pessoal. E é muito simples. Eu vou deixar esse valor aqui registrado logo na célula de baixo, para a gente saber que aqui a gente utilizou a função soma, tá? E nós vamos resolver esse problema utilizando-se de basicamente 2 funções. A função subtotal ou a função agregar, que nada mais é que uma evolução da função subtotal. Vamos resolver então primeiro, pessoal, com a função subtotal. Escrevi aqui subtotal, vou pressionar aqui o igual no meu teclado, indicando que eu estou iniciando uma função e escrever aqui subtotal. Observa só a descrição que o Excel traz para a gente, retorna um subtotal em uma lista ou um banco de dados. Então o que essa função faz é uma agregação, tá, pessoal? Essa aqui não vai ser uma aula específica da função subtotal, nem da função agregar. Se você quer aprender mais sobre essas 2 funções, recomendo que você entre aqui no nosso canal e procure aula sobre essas 2 funções, ok? Continuando então, a gente colocou aqui a função subtotal e o primeiro parâmetro, o primeiro argumento que eu preciso passar para a função subtotal é qual a operação que eu desejo fazer. Eu posso fazer uma média, posso fazer um conte.num, posso fazer um conte.valores, pegar o valor máximo, mínimo, e o que a gente quer aqui é justamente somar, Então a gente tem aqui, pessoal, observa só, soma, logo aqui na posição 9. Vou dar um duplo clique aqui sobre soma, ele já escreveu 9 aqui para mim, ponto e vírgula para ir para o próximo argumento dessa função, e aqui eu já vou passar os valores aqui da coluna vendas totais que eu quero somar. Só que observa que eu estou com esses valores filtrados aqui, pessoal? Então, vamos voltar um pouquinho, dei um ESC aqui para cancelar essa função, eu vou só remover esse filtro, selecionei tudo, cliquei em OK, e agora vamos escrever novamente, igual subtotal,
Abri aqui a função subtotal, eu quero fazer uma soma que está logo aqui na posição 9, duplo clique, já digitou 9 ali para mim, ponto e vírgula para ir para o próximo argumento da função, seleciono aqui, pessoal, toda a minha lista que eu quero fazer a soma, né, aqui nas colunas vendas totais, fecho então a minha função, pressiono Enter e você observa, deixa eu formatar isso aqui como moeda para ficar um pouco mais fácil, né, da gente visualizar aqui no formato contábil, e você observa que a gente tem exatamente o mesmo resultado. A diferença é que utilizando a função subtotal, nós resolvemos aquele problema que a função soma não resolve. Se nós aplicarmos agora um filtro sobre essa lista, pessoal, eu vou deixar visível aqui somente esses dois valores, observa só o que vai acontecer. Aqui, com a função soma, eu não tenho uma atualização desses valores. Aqui, com a função subtotal, esse valor vai ser atualizado de acordo com o meu filtro. Bem legal, né, pessoal? Eu vou remover aqui, então, todo o filtro, voltando a exibir todas as linhas, ok? E vamos agora resolver o mesmo problema, porém, utilizando uma função um pouco mais recente, que é a função agregar. A função agregar, ela nada mais é que uma subtotal com mais recursos, pessoal. Observa só, pressionamos o igual, vamos chamar aqui a função agregar, pressiono Tab no meu teclado para entrar na função, e aqui a gente tem aquela mesma lista de operações que eu posso fazer aqui dentro da função agregar. Vou selecionar aqui então a operação de soma, que também é o número 9, pressiono ponto e vírgula, e aqui está a grande diferença da função agregar com relação à função subtotal, pessoal. Nós temos aqui uma série de opções que eu posso escolher para minha função agregar. Observa só, eu posso, por exemplo, ignorar linhas ocultas, funções subtotal e agregação alinhadas, eu posso não ignorar nada, eu posso ignorar linhas ocultas, que é o que a gente deseja, eu posso ignorar valores de erro, né? Então, se eu tiver algum valor de erro aqui dentro da minha lista de números a serem somados, ele vai ignorar esse erro, eu posso ignorar linhas ocultas e valores de erro e assim sucessivamente. Essa é a grande diferença da função agregar. Se eu colocar aqui, por exemplo, não ignorar nada, adivinha só o que vai acontecer. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou selecionar a opção 4, não ignorar nada, ponto e vírgula, e vou selecionar aqui a minha matriz, onde eu possuo os valores a serem somados. Então, nada mais é que a coluna vendas totais. Selecionei aqui, pessoal, fecho a minha função, pressiono Enter e você observa que nós temos aí o mesmíssimo resultado. Deixa eu até puxar isso aqui para baixo, tá? Para a gente colocar aqui em cima justamente o nome da função que nós estamos utilizando, que é a função agregar. Vou formatar aqui como valor contábil, né, moeda, para a gente visualizar melhor. E nós temos aqui o mesmo resultado. Porém, aqui na função agregar, você observou que nós selecionamos a opção 4, né? Nessa parte aqui, ó, da função. Se eu voltar, ó, vou apagar o 4, passo o 4 aqui novamente, observa só, não ignorar nada, ok? Se eu não estou ignorando nada, pessoal, o que você acha que vai acontecer quando eu remover algum elemento aqui do meu filtro? Removi 2 elementos, pressiono OK, a função não vai ser atualizada, uma vez que eu passei aqui para a função agregar, que ela não ignorasse nada, né? Então, nesse caso, a gente tem nada mais, nada menos que o mesmo resultado da função soma. Para corrigir isso, e eu só fiz isso para mostrar para vocês as funções, né, as opções que a gente tem aqui dentro da função agregar, basta a gente selecionar a opção e ignorar linhas ocultas. Então, toda linha oculta que tiver dentro daquela lista que a gente passou para a função, ele não vai contabilizar. É justamente isso que a gente quer, é justamente esse o comportamento lá da subtotal. Selecionei aqui 5, pressiono Enter, observa só, pessoal, 208 mil, que é justamente a soma dos valores que estão aqui exibidos em tela. E é o mesmo resultado também da função subtotal. Bem legal, né, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa aula. Dessa maneira, a gente resolve esse problema, né, que me foi enviado aí por e-mail. Para isso, como você viu, a gente pode utilizar tanto a função subtotal como a função agregar. A função agregar é uma excelente função, uma função bastante completa, uma fórmula bastante completa. Eu recomendo que você assista a nossa aula aqui do canal sobre a função agregar para você aprender um pouco mais sobre ela. E, claro, também assista sobre a subtotal, caso você ainda não conheça essa função. E, ó, não deixa de acessar o nosso site www.aprendexcelonline.com se você quer aprender mais sobre Excel e garante aí o seu curso do básico ao avançado e vem aprender Excel com a gente, tá bom? Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!